Vamos embora, pessoal, para os palpites desse sabadão. E não vou nem falar do que foi o dia primeiro, né? 4 jogos, 3-0-0. Todo mundo perdeu. Se você conseguiu ganhar, parabéns, meu amigo. Foi um dia ruim aqui. Isso que a gente ainda acertou uma dupla chance aí no jogo do Fulham, tá? Para hoje eu vou trazer para vocês palpites dos 4 jogos da Premier League da seguinte forma, né? Meu palpite pro confronto, a dica mais provável, né, pra galera dos bilhetes, o placar provável que eu penso para a partida e também um jogador para poder marcar no confronto, tá? Ao final do vídeo a gente vai ter a nossa tradicional tripla de artilheiros, bilhete, alavancagem e também, pessoal, uma odd alta aí nesse fim de semana eu busquei uma pequenininha para vocês, 192 mil, mas vão ter outras também. É sempre bom lembrar que o vídeo do YouTube agora ele tá saindo, né, tanto no Insta como também no TikTok, então se você não me segue nessas redes, vai lá no @tiquinhoQA. Para além disso, a gente vai ter as melhores super cotações do final de semana lá no nosso grupo gratuito. As casas ainda não publicaram, então eu não consigo trazer para vocês aqui antecipado como eu trago o vídeo. Então corre lá, que a gente filtra as melhores super odds das casas no nosso grupo, que é gratuito, beleza, pessoal? Eu sou o Tiquinho, seja muito bem-vindo ao meu canal e vamos, que a gente vai buscar tudo que a Denise tomou no primeiro dia do ano. 2026 está só começando e vamos para cima. E vamos embora, pessoal, para os palpites desse sabadão. E tomara que a gente tenha um dia bom, né? Porque o primeiro dia do ano, olha, a sensação que eu tive foi de que eu devia ter ficado de ressaca, dormido até tarde, acordar depois dos jogos. Porque acordar cedo para trabalhar não veio nada. 4 jogos, 3-0 e 1-1, 4 empates, complicado, né? Mas a gente precisa aí de tempo, né? E vamos tentar buscar aqui agora, nesse sabadão, no primeiro jogo do dia, confronto do Aston Villa contra o Nottingham. Apesar da derrota no último confronto por 4-1 para a equipe do Arsenal, o técnico Unai Emery está satisfeito com o desempenho da equipe, até porque o time está na terceira colocação do campeonato e brigando pelo título no momento. Mais do que isso, o time acumula uma sequência de 10 vitórias seguidas dentro de casa. E é esse recorde que o time vai tentar conseguir aumentar. Falo 10 vitórias em todas as competições, porque na tela aí está da Premier League. E 11 vitórias seguidas é um recorde que o Aston Villa conseguiu apenas em 1914. Então a campanha realmente é muito boa. O time está jogando bem, apesar do lapso, né, no último confronto, com Rodgers jogando muito bem, McGinn sendo um grande homem de criação, Oli Watkins voltando a marcar gols. Então o Aston Villa ele vem muito forte para este confronto. Do outro lado, a gente vai ter a equipe do Nottingham, que vem de 2 derrotas fora de seus domínios. O desempenho fora de casa, no geral, não tem sido bom e vem de 3 derrotas seguidas. A lua de mel do treinador com a equipe, né, que via um bom desempenho da chegada, parece que já acabou, e a sequência que vem incomodando não só pelos resultados, mas também pela falta de gols. E é engraçado de ver que o Nottingham não marca com o Igor Jesus jogando tão bem as suas partidas, participando, finalizando. A bola dele teima em não entrar. E por conta disso o time acaba se colocando em situações complicadas, mas tenho certeza aí que ele vai conseguir firmar como jogador. O Nottingham tem um time em termos de qualidade técnica bastante interessante, mas com os resultados não vindo, a equipe hoje ocupa a perigosa 17ª colocação, 4 pontos acima do West. Então precisa de voltar a somar gols. O Aston Villa ele tem um histórico muito positivo dentro de casa em termos de gols marcados, um grande histórico também diante do Nottingham. Nos últimos 9 confrontos, o Aston Villa não perdeu nenhum, e em casa não perdeu os últimos 5, tem feito pelo menos um gol aí nos últimos confrontos, enquanto o Nottingham tem feito poucos gols e tem um desempenho fraco fora de casa nessa Premier League e também no histórico de confrontos. Então o Nottingham, que só venceu 2 dos últimos 10, sendo um deles contra o Wolverhampton, que é o pior do campeonato, está em maus lençóis hoje, até porque não fez gol aqui em todas as derrotas que fez. Então, se a gente conseguir um gol do Aston Villa, que é um time que se porta bem defensivamente, a gente está muito inclinado. A minha dica para esse jogo é Aston Villa para poder vencer pré-jogo mesmo com pagamento antecipado. A dica mais segura para esse jogo é o dupla chance do Aston Villa. O placar provável é um 2-0 para Aston Villa e o provável marcador para esse confronto aqui, o Oli Watkins, olho nele. Beleza, pessoal? No segundo jogo, a gente tem a equipe do Brighton recebendo a equipe do Burnley. Ambos não estão em bom momento, mas situações um pouco distintas, né? Já que o Burnley ocupa aqui a 19ª colocação, 6 pontos atrás, o Brighton está em 14º, mas olha muito mais para a parte de cima da tabela, né? Já que o Chelsea está 5 pontos acima e 9 posições à frente, enquanto o West Ham está 11 pontos atrás. Então o Brighton olha muito mais para a parte de cima da tabela. Realmente há uma discrepância grande aqui entre os times que estão brigando para não cair. A gente pode colocar aqui até o Leeds, mais ou menos, e os times que estão brigando pela parte de cima. O Brighton ele vive um momento de oscilação e completou já 6 jogos sem vencer
somando jogos em casa e fora. Ele foi bastante guerreiro diante do West Ham no último confronto. Inclusive, o Brighton jogou melhor e mereceu a vitória. Foi o senhor do jogo. O Brighton, ele propôs o jogo, o confronto inteiro, e os lances do West Ham, depois que ele fez o gol, ele se fechou, o Brighton finalizou, fez o gol, depois o West Ham conseguiu, né? Todos os gols do West Ham foram em momentos que o Brighton estava melhor. Então, acabou contrastando aqui o resultado do confronto, que não refletiu muito o que foi o domínio do Brighton na partida. O time que finalizou bastante, tem o Minté jogando muito bem e tem o Danny Welbeck. Mas ele tem um jejumzinho aí diante da equipe do Burnley, vamos ver se ele consegue voltar a marcar. Ele que fez aquele pênalti, depois fez um gol, né, fez uma cavadinha e complicou bastante a situação, mas acredito que o Brighton tem boas chances de retomar o caminho das vitórias hoje, porque joga um bom futebol, embora os resultados, como vocês estejam vendo, é um resultado de oscilação. O Burnley, por sua vez, voltou a conhecer as derrotas, 3-1 para o Newcastle que não era bom visitante, venceu por 3-1, mas o Burnley fez um gol. Não dá para esperar muita coisa de um Burnley fora de casa, já que ele só venceu o Wolverhampton, o pior time do campeonato. Ele veio de um jogo bastante aguerrido diante do Bournemouth, ele conseguiu fazer gols aqui em 9 dos últimos 10 jogos fora de casa. Então, o Burnley pode complicar as coisas aqui neste confronto. Achei o favoritismo do Brighton um pouquinho exagerado, mas eu acredito que o time vai retomar o caminho das vitórias sim, tem um time mais superior, e esses resultados do Brighton, eles vão muito, primeiro, por conta dos adversários que o time enfrentou, e segundo, por vacilos que o time comete dentro dos jogos. O Burnley, os resultados não são tão ruins quanto as atuações não são tão ruins quanto os resultados, né? Então eu prospecto um pouco de melhora também. Acho que a gente pode pegar uma dupla chance do Brighton aqui, se eventualmente o Brighton sair atrás, mas a melhor dica para mim, Brighton ao vivo com cotação de 1,80, placar provável desse jogo aqui 2-1. A dica mais segura é o Brighton ou o empate, tá? Provável marcador desse jogo, eu vou no Daniel Welbeck de novo, tá? E para mim, uma boa pedida. Tem uma aumentadinha na 365 para deixar na tela aí também, de finalizações e chutes dos dois times, que eu achei bem interessante. E pode ser que você pegue aí, eu vou deixar até ver se consigo deixar o QR Code para você também. No terceiro jogo, pessoal, a gente tem aqui o duelo dos desesperados, né? O Wolverhampton com seu rebaixamento já praticamente decretado com apenas 3 pontos. Cara, tem um time aqui que me fugiu o nome, que só ele conseguiu ter uma campanha tão ruim quanto a campanha que o Wolverhampton teve nesse primeiro turno. 19 jogos e 0 vitórias. É simplesmente um desempenho triste para uma equipe que já teve glórias aqui e partidas tão interessantes recentemente. Se eu não me engano, foi o Bolton em 1903, é isso mesmo, na temporada 1902-1903, um time que conseguiu uma campanha tão ruim contra o Wolverhampton. E é um time que nos últimos jogos, pelo menos, tem melhorado o seu desempenho, né? Fez um jogo bastante digno diante do Liverpool, já tinha feito um diante do Arsenal e também conseguiu buscar um empate diante da equipe do United, fazendo o nosso cabeludo lá resetar a sua sequência. Isso acontece porque o Wolverhampton está agora com seus principais jogadores de frente, conseguindo produzir mais, mas a defesa sempre deixa a desejar. Eu espero, pelo menos, o melhor nível ofensivo dessa equipe, melhor criação e, eventualmente, gol saído. Até porque vai enfrentar também um dos piores times do campeonato. Eu falei com vocês que o West Ham está numa situação bastante complicada, porque além de estar 4 pontos atrás, olhando para os adversários que estão acima, a gente não vê o West Ham praticamente melhor do que ninguém. Então, esse rebaixamento para o West Ham aqui, ele é bastante provável. O time fez uma atuação, como eu falei, um pouco pior diante do Brighton. É aquela pressão de time que está em zona de rebaixamento. Parece que dá tudo errado, consegue o gol, não consegue, e aí para de atacar completamente, né, para de jogar, senta em cima da vantagem e depois fica, Deus nos acuda, mas uma defesa que não se sustenta acaba eventualmente sofrendo gols. Muitos empates também têm prejudicado, o time tem dificuldade de vencer, mas para poder piorar, na verdade, as atuações fora de casa ainda deixam o time ainda mais vendido. Então, esse é um confronto realmente de 6 pontos. Eu cogitei alguma coisa para o West Ham aqui, porque o Wolverhampton não ganha de ninguém, mas o desempenho fora de casa do West Ham também, ele é muito ruim. Cara, sendo um jogo de duelo de 6 pontos aqui, de desespero para a equipe do West Ham, você não pode continuar empatando, tem que correr atrás dos gols, mas sendo uma defesa tão titubeante quanto uma prospecção de melhora da equipe do Wolverhampton, que tende a marcar mais gols. A média do Wolverhampton é sim uma média baixa, 0,8, mas a defesa sofre gols e o West Ham consegue marcar e também sofrer. Então, no duelo de duas defesas ruins, mais de 1,5 aqui é o que eu mais gosto neste confronto. Placar provável desse jogo aqui, para mim, pessoal, muito difícil de cravar, tá? Eu vou de 1-1 ou 2-1 para um dos lados. Esse aqui eu não vou cravar, não. Deixa para os outros jogos, beleza? Para poder finalizar, pessoal, a gente tem aqui o confronto do Bournemouth contra o Arsenal. O Bournemouth vem aqui em queda livre, né? Já está em 15º e pelo menos conseguiu um empate aqui no último confronto, num jogo bastante movimentado diante do Chelsea.
um 2-2 com 30 minutos e depois o jogo simplesmente morreu em termos de gols, mas foi bastante movimentado. O Chelsea lutou, buscou até o final. O Bournemouth também teve as suas chances e foi o quarto jogo seguido aí com ambas marcam das equipes. A equipe que conta com o Semedo, que é um jogador que está jogando muita bola, pretendido inclusive pelo City, Evanilson conseguindo finalizar, e Brooks também que está conseguindo fazer gol. Então o time treinado pelo Iraola, ele tem o DNA ofensivo e ele cria chances. Mas ele vai ter hoje o todo-poderoso Arsenal pela frente, que é um time muito sólido. Ele tomou um gol no finalzinho do Aston Villa, mas você vê que a dupla de zaga do Arsenal com o Saliba e com o Gabriel Magalhães, ela leva demais o nível defensivo e o adversário ficou com muita dificuldade. E o Arsenal, ofensivamente, tem muitas armas. O Trossard jogando muito bem, o Saka, Perino, Gabriel Jesus. Cara, são muitos jogadores, Eze quando entra. Cara, tá jogando muita bola e deu um recado, né? E a rodada foi muito boa pro Arsenal, porque tava todo mundo vendo o Arsenal passar o Natal pela quinta vez seguida e vendo o City colar. O Arsenal não só pegou um time que estava invicto a 10 partidas, foi lá e fez 4-1, como viu tanto o Manchester City empatar, né, com a equipe do Sunderland, e ainda viu o Aston Villa também tropeçar, né, tropeçar para o próprio Arsenal. Então foi um recado grande aí, ainda teve tropeço do Liverpool e do Chelsea. Então a rodada foi excelente para o Arsenal, que abriu 4 pontos, mas não pode entregar. O adversário é digno, tá? O Bournemouth pode complicar as coisas, mas eu acho que o Arsenal deu um recado muito grande. Esse time está muito fechado para poder conquistar o título. Fora de casa, porém, o time deu algumas tropeçadas nos últimos jogos aqui, ó, venceu só um dos últimos 4. Ok, que enfrentou times fortes, mas é de se colocar um pezinho atrás, até porque o Bournemouth não é um mandante ruim, só perdeu um dos últimos 10. Então, vendo que o Bournemouth só perdeu um dos últimos 10, mas enfrenta um todo-poderoso Arsenal, melhor dica para mim, Arsenal ao vivo em cotação de 1,80. A dica mais segura, com dupla chance aqui para a equipe do Arsenal, e o placar provável deste confronto para mim aqui vai ser 2-1 para a equipe dos Gunners. Como provável marcador desse jogo, eu vou pegar o nosso querido Bukayo Saka. Eu acho ele um jogadoraço e vou com ele aqui para poder marcar neste confronto. Então esses são os meus palpites para essa rodada, pessoal. E para poder finalizar, vou deixar na tela aí para vocês a nossa tripla de artilheiros, o nosso bilhete de odd altas e, para poder finalizar, uma odd simplesmente 192.130. É isso mesmo que você viu. O link está copiado aí no primeiro comentário para vocês do bilhetaço aí no meu grupo gratuito. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Fique ligado que as supercotações da rodada ainda não saíram e a gente publica todas as melhores lá no nosso grupo gratuito. A gente também vai ter aqui mercados de finalizações e performance de jogadores, de zagues e tudo mais lá no nosso grupo gratuito. E não deixe de verificar se você está inscrito e deixar o like na rede que você estiver me assistindo, que agora a gente publica tanto aqui no YouTube, quanto no Insta, quanto no TikTok. Beleza, pessoal? Muito obrigado por me assistir. Um forte abraço para todo mundo e boas bets. Tomara que venham os nossos greens neste sabadão. Vamos que vamos.